Hello everybody and welcome to my class. Chegou a hora da aula de língua estrangeira. Eu sou a professora Karina, professora de inglês. As dicas que eu vou dar aqui são mais relacionadas ao inglês, mas a maioria delas também vai ajudar aqueles que escolheram a prova de espanhol, tá? Então fiquem aqui comigo. E você pode pensar, nossa, a prova de língua estrangeira são só 5 questões, eu vou até tirar um break aqui agora, eu vou tomar um café nesse aulão. Mas calma, porque se você parar pra pensar, a prova de língua estrangeira são 5 questões, mas ela representa 11% da prova de linguagens e códigos. Então imagina acertar de cara essas 5 questões, isso vai te ajudar demais a aumentar a sua nota geral, ok? E não é difícil prever aquilo que você vai encontrar na prova de língua estrangeira do Enem. O que eles querem saber de você? Se você consegue ler e interpretar textos na língua estrangeira. Então você não precisa esperar questões de gramática, de vocabulário, coisas mais específicas assim. Você vai encontrar 5 textos e o comando e as alternativas para cada questão serão em português. E aí você deve estar pensando, e se não cai vocabulário, se não cai gramática, o que eu vou estudar? Você pode se preparar lendo muitos textos que são mais prováveis de aparecer na prova. Então você pode, por exemplo, entrar no site da BBC, do New York Times, a revista Newsweek, já caiu bastante no Enem também. Você pode estudar até com músicas, porque já caíram 2 questões, eu acho, no Enem, pelo menos 2, eu lembro de uma música do Coldplay e uma do Bob Dylan. Tirinhas e charges também são muito comuns, tanto na prova de língua portuguesa quanto na prova de língua estrangeira, então vá se acostumando com essa linguagem e aproveite quando você vir uma tirinha na sua frente, tente usar aquela informação do desenho, combinando com aquela informação que tá no balão, porque o desenho vai te dizer muita coisa da tirinha, às vezes você nem entende por inteiro o que tá querendo dizer ali em inglês, mas a tirinha vai te ajudar. Então há várias possibilidades de texto que você pode encontrar na prova do Enem. Então a melhor forma de estudar, gente, é realmente resolvendo as provas anteriores. Na prova de inglês do ano passado, por exemplo, a gente teve um trecho de um guia de viagem, um trecho de uma crítica de um filme e até um comentário que um leitor escreveu pro New York Times. Então, assim, há uma grande variedade aí de possibilidades de textos que você poderá encontrar, mas todos eles têm mais ou menos o mesmo nível, assim, de dificuldade. São textos, assim, que com atenção e seguindo as dicas que eu vou te dar agora, eu tenho certeza que você vai conseguir se sair muito bem nessa prova. A primeira dica muito importante é chegar na questão sabendo o que você vai fazer para não perder tempo. Então, o que eu aconselho é combinar 2 tipos de leitura, que é a leitura rápida e uma leitura mais cuidadosa. Então, como que funciona essa leitura rápida? Você tá ali com o texto na sua frente. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é ler o comando. O que essa questão quer de você? Lê o comando? Então agora você vai lá pro texto e vai ler com atenção o título, a fonte e também passar os olhos ali por todo o texto para você ter uma ideia do que esse texto fala. Só nessa leitura rápida, que a gente chama de skimming, é uma coisa assim de só tirar a nata do texto, você consegue muitas vezes identificar o gênero textual. Isso é uma receita? Isso é um guia de viagem? Isso é um comentário? Enfim. Nessa primeira leitura, o objetivo é você realmente identificar a ideia geral desse texto e também já sacar o gênero textual. E aí, o segundo passo é você ler as alternativas, tá? Você vai lá, lê as alternativas e volta pro texto. E lê agora com atenção. A gente chama de scanning essa estratégia, que é como se passasse um scanner, assim, bem devagarzinho, para você ir procurando aquela informação que você encontra no texto. A combinação desses 2 tipos de leitura é muito útil porque te ajuda a otimizar o seu tempo, tá? Então você já vai saber o gênero textual e depois você vai lá e busca a informação específica. A segunda dica é ficar atento a palavras transparentes. O que são palavras transparentes? São aquelas que têm uma ortografia parecida com palavras que a gente tem na língua portuguesa. Então, uma palavra como creation, por exemplo, você já consegue fazer uma associação com a palavra criação, computer, computador, emotion, emoção, material. Olha só, se escreve de maneira idêntica à que a gente escreve no português, significa material. Então, assim, todo o texto vai ter aí uma porção de palavras que são parecidas com aquelas que a gente tem no português. Olha que um exemplo bem legal, esse é o trecho de uma questão, de um texto que apareceu no Enem de 2014, e olha quantas palavras transparentes a gente consegue encontrar só nesse trechinho. Mas também é importante você ter cuidado com os false friends, aquelas palavras que são suas falsas amigas. Ela parece alguma coisa em português, mas na verdade ela significa algo completamente diferente. Por exemplo, uma palavra como actually, que parece muito o quê? Atualmente. Mas ela não significa atualmente, ela significa na verdade. Na verdade, porque atualmente em inglês vai ser nowadays ou currently. Então, assim, cuidado com essas palavras que podem ser armadilhas na sua leitura também. Prejudice.
Parece muito com prejudicar, né? Mas não, ela não significa prejudicar, ela significa preconceito. Então, como que você pode se prevenir dessas armadilhas, não cair em armadilhas? Estudando falsos cognatos. Então, se você souber os falsos cognatos mais comuns na língua inglesa, ou na língua espanhola, claro, você, quando encontrar uma palavra transparente, já vai saber dizer se ela é realmente uma palavra que parece com uma palavra em português e tem o mesmo significado ou não. Uma outra dica legal para você adquirir e aumentar o seu vocabulário em pouco tempo é usar as informações que estão dentro da própria palavra para você conseguir adivinhar o significado de outras palavras parecidas. Calma que eu já vou explicar, é mais simples do que parece. Você pode estudar, por exemplo, prefixos e sufixos da língua inglesa ou da língua espanhola, porque esses sufixos e prefixos geralmente carregam um significado que vai se aplicar a diferentes palavras. Por exemplo, o prefixo mes, ele carrega o significado de errado, incorretamente. Então, olha só, eu sei que a palavra understand significa entender. Então, se eu sei que o mes significa errado e eu vejo uma palavra como misunderstand, eu já posso inferir, mesmo que eu não conheça essa palavra, que essa palavra significa um mal entendido ou entender errado. O mesmo numa palavra como mislead. Se eu sei que lead é conduzir e que mis dá essa ideia de errado, eu sei que mislead significa que algo não foi conduzido da forma correta, que houve algum erro aí na condução de alguma coisa, né? O un é um prefixo que dá a ideia de não, de contrário. Então, por exemplo, se eu sei que happy é feliz, quando eu vejo uma palavra unhappy, eu sei que é infeliz. É o contrário de happy. Então, esses são prefixos, aquilo que vai antes da palavra, da raiz da palavra. Mas a gente também tem sufixos, que são aqueles morfemas que são acrescentados ao final da palavra. Então, por exemplo, nes. Nes é um sufixo que tem o poder de transformar um adjetivo em um substantivo. Vou usar o exemplo de happy de novo, tá? Happy a gente sabe que significa feliz. Quando eu coloco ness no final dessa palavra, a gente tem happiness. Eu sei que happiness é um substantivo, então, felicidade. Lonely, eu sei que é sozinho, solitário. Loneliness, solidão. Então, acho essa uma dica muito legal para você conhecer mais palavras, aprender a reconhecer mais palavras, né? Somente através desses sufixos. E a gente tem também o less, que é bem legal. O less, ele dá a ideia de sem alguma coisa. Então, por exemplo, home é casa, certo? Homeless, sem casa. Então, são pessoas sem teto, moradores de rua. Hope, esperança. Hopeless, sem esperança. E uma última dica que pode te ajudar bastante no caso de textos longos. Entre aquelas duas leituras, você lê a primeira frase de cada parágrafo. Porque na primeira frase de cada parágrafo, geralmente você vai ter uma introdução do que aquele parágrafo está dizendo. Então, lendo as primeiras frases, você consegue ter uma ideia mais ou menos clara do que o texto vai te dizer. Bom, então vamos ver como isso funciona na prática com uma questão do Enem de 2017, que está aqui. Qual a primeira dica? Vamos lembrar? Ler o comando. Você vai lá e lê o comando que está em português. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora. Então esse é o comando. Eu já sei que eu tenho que achar algo que deixou essa autora desse comentário impressionada. Já tenho informações logo no comando da questão. E aí o que eu faço? Vou lá para minha leitura dinâmica, rápida desse texto para ter uma ideia de qual é o gênero textual. Passo os olhos ali pelo texto e leio a fonte com atenção. Então, ali lendo a fonte, você vê que está escrito screenwriting. Então, você já pensa, olha, é algo aí de review, de críticas, de filmes. Depois dessa leitura, para identificar aí o gênero textual, uma leitura mais rápida, aí a gente vai para a leitura das alternativas. Então, dessas alternativas, qual que você acha que é a certa? Qual será? Então, você vai ler com atenção o texto de novo e vai buscar cada uma dessas. Vê se o texto fala de alguma dessas alternativas. E nesse texto, especificamente, a resposta está escrita explicitamente. Você não tem que inferir, descobrir nada. Tá ali escrito que uma das coisas que impressionou, tá escrito lá, impression, e a resposta você vai acabar concluindo que é a D. E caso você não tenha conseguido identificar a resposta somente nesses dois passos, lembre-se, você tem outros recursos. Olha quantas palavras transparentes a gente tem aí nesse texto. Palavras que se parecem com aquelas que a gente tem no português. Circule essas palavras e vá começando a identificar ali aquelas que você conhece e estabelecendo uma conexão de ideias. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas. A minha dica final é: não se apavore vendo um texto na língua estrangeira. Acalme-se.
porque você estudou durante o ano inteiro. Esse é o seu momento de chegar lá tranquilo e aplicar essas técnicas para responder com calma, com tranquilidade. Você é capaz, você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você quiser mais dicas de inglês, o meu canal é o English in Brazil, então boa prova, eu confio em você. Super beijo. Bye!